uma criança miserável que reencarnou como um nobre. A vida de Eugênio é um verdadeiro inferno, todos o odeiam e o atormentam. Ele não sabe onde errou na vida e só queria que alguém estivesse ao seu lado. Ele queria que alguém o amasse. Se pelo menos houvesse uma pessoa assim no mundo, talvez a vida dele seria um pouco melhor. Ao chegar em casa, a mãe dele lança um olhar de ódio e o questiona, dizendo que ele está nesse estado de novo. Antes que ele pudesse falar alguma coisa, a mãe dele surta. Ela começa a gritar, perguntando por que ele é daquele jeito e por que ele dificulta a vida tanto dela. Qual o sentido de vestir e alimentá-lo para mandá-lo à escola e voltar naquele estado? E que se ele vai ficar assim, é melhor ele desaparecer como o pai dele. Depois daquele dia, Eugênio pensava que a vida dele não poderia ficar pior. Mas como a vida não é um mar de rosas, aquilo era apenas um pensamento positivo, pois a vida dele só pode piorar. No dia que ele foi ao hospital com a mãe dele, o doutor disse algo sobre uma doença que era muito complicada para ele lembrar o nome. Do que ele conseguia lembrar daquele momento era a cara de ódio da mãe dele. Sua condição foi piorando com o tempo, ficou tão ruim que era difícil se manter em pé, tornando impossível até mesmo ir ao banheiro sozinho. Ao ver essa cena deplorável, a mãe dele chega parecendo que estava olhando para um inseto. Tudo que ele pôde fazer é implorar por desculpa, dizendo que ele vai limpar aquela bagunça e promete que aquilo nunca mais vai acontecer. E aquele dia que ele se molhou pela primeira vez foi o último dia que ele viu a mãe dele. A vida dessa pobre criança sempre o lança em uma miséria terrível, onde não há um pingo de esperança de escapar. Ele só consegue pensar se existe uma vida após a morte, ele só espera ser uma pessoa normal, sem ser doente e incapaz de receber amor. Então ele desperta em um local estranho e lá ele encontra um ser divino. Ela diz para Eugênio se livrar de toda sua dor e procurar a felicidade na sua próxima vida. Ou escutar murmúrios ao seu redor, ele desperta. Ele renasceu como o filho mais novo de uma família nobre e viveu uma vida feliz com irmãos amigáveis, um tio atencioso, pais amorosos. Mas essa felicidade se quebrou em um instante. Ao completar 8 anos, seu corpo começou a enfraquecer. A causa era desconhecida e não tinha nenhum tratamento eficaz. Após 5 anos de tratamentos fracassados, ele sentiu que seu fim estava próximo. No entanto, sua mente começou a se encher de lembranças da sua vida passada. E finalmente ele se lembrou. Ele questiona se essas memórias desconhecidas e sombrias eram a vida passada dele, além de se lembrar da maga que ele encontrou em seu fim, que era a maga da criação e renascimento Lord Felin. Antes que ele pudesse perceber, seu corpo estava leve e sua doença foi curada. Então ele olha pro lado e percebe que seu servo estava lá sem entender nada. Então ele faz uma cara de assustado e depois mostra uma cara de felicidade por seu mestre estar bem. E Eugênio retorna sua gentileza com um belo sorriso. À medida que o tempo passava, ele tentava entender o motivo da deusa ter salvo ele. Apesar de tentar entender, ele concluiu que um mísero humano não conseguiria achar uma resposta satisfatória. Então ele decidiu devotar sua vida a Lord Felin. Decidiu viver sua vida como Eugênio Felívia. Então ele decide começar a treinar com seu tio. Após uma longa trocação de golpes, Eugênio consegue acertá-lo. No entanto, ele já tinha perdido. Após isso, ele só assume a derrota. Seu tio fala que ele tem incrível potencial, elogia as técnicas não convencionais que ele usa, além de ficar sem acreditar por alguém que estava com a doença incurável e estar tão bem fisicamente. O prota diz que ele se esforçou muito na reabilitação. Diz pra ele relaxar, pois eles se preocupam demais com ele. Porém, seu tio imediatamente o abraça, dizendo que está muito aliviado por ele estar saudável. Diz que ver ele acamado fez lembrar dos dias que ele nasceu. O tio de Eugênio, Edea Felívia, era como uma figura paterna para Eugênio. Cuidou dele no lugar do pai doente e da mãe egocêntrica. Ele se tornou independente da família há 5 anos e foi trabalhar como médico na capital. Tanto ele veio imediatamente quando soube da recuperação de Eugênio. Porém, uma figura um tanto sombria chama a atenção. 3 silhuetas aparecem e Eugênio parece estar assustado. Era Edric Felívia, chefe do conselho familiar. As crianças debocham dizendo que é Hilário, um doente, um fugitivo praticando espadas. Diz que eles só são estorvos ocupando o centro de treinamento e que eles deveriam sentir o mínimo de pena pelos outros. O velho Ri diz que eles ainda são membros da família, portanto eles não devem falar mal deles. Ainda com cara de deboche, eles concordam com seu avô. O velho faz Eugênio e seu tio de chacota por estarem usando o campo de treinamento. Para evitar problema, Eder diz que eles já terminaram e irão se retirar de lá. Porém, não satisfeito, o velho asqueroso diz que já faz um tempo que nunca imaginou que ele empunharia uma espada novamente. Então podemos ver o passado do tio de Eugênio. Ele estava apanhando e sendo humilhado por seu pai. Estava o comparando com seu irmão e dizendo que ele era vergonha da família. Por fim, o velhote disse que ele cresceu sendo repreendido por seu pai por ser a desgraça da família. E que quando o irmão dele morreu, ele simplesmente fugiu para a capital. E disse que pensou que ele tivesse abandonado a espada, que não sabia que ele tinha tanta perseverança, falando em tom de deboche. Finaliza falando que ele espera que ele não saia por ali falando das suas origens, pois ele odiaria explicar para as outras famílias que um idiota saiu de lá. Só de pensar ele acha vergonhoso. Tio faz uma cara de angústia e diz que isso não vai acontecer e que ele está vivendo como um mero doutor. Eugênio começa a se perder em seus pensamentos. Ele estava se perguntando o porquê deles estarem sendo insultados e por que ele estava se tremendo de medo em silêncio, mas ele sabe o motivo e são as memórias
memórias da vida passada dele. A escuridão da sua vida passada está o prendendo. Eles estão caçoando do doente e do fugitivo da família Felívia, um par perfeito de fracassados. E de ficarem treinando poderiam simplesmente desaparecer, que beneficiaria a família. Porém, esses pensamentos se quebram e um soco é acertado. Eugênio acertou um direto bem no meio da fuça do Pestinha. E ele pensa que não tem intenção de ficar preso na escuridão da sua vida passada. Todos ficam surpresos com a atitude de Eugênio. Em estado de fúria, ele começa a deferir vários socos em seu primo. E diz para ele retirar tudo o que ele falou do seu tio Eder, pois ele não é a desgraça da família. E que as verdadeiras desgraças da família são eles, que menosprezam e zombam das pessoas. Eugênio decidiu mudar e agir de forma diferente da que ele agiu na vida passada. E diz que o passado anterior não é mais ele. Então algo brilhante vem em direção a Eugênio. Lílio cega seus olhos. Rapidamente seu tio entra na frente. Diz que isso é só uma briga de crianças. Manda o velhote guardar a sua espada. Ele aponta a espada para Eugênio e o chama de bárbaro. Bem, Eugênio diz que ele apenas se defendeu. E que se isso é ser considerado bárbaro, então ele está feliz em ser um. Complementa dizendo que se ele fosse adulto, algo muito pior teria acontecido. O velho sai dizendo que pensava que ele tinha um mínimo de dignidade. Porém parece que não dá para esconder a linhagem da mãe dele. E dá as costas dizendo que vai responsabilizar o subchefe da família. Eugênio fica assustado, pois o subchefe da família é seu irmão mais velho. Na sala do seu irmão podemos ver Eugênio nervoso. Então ele quebra o silêncio dizendo que Eugênio causou uma bela de uma comoção. E que ele não imaginaria que Eugênio era uma pessoa doente até recentemente. Esse é Hindel Felívia. Ele está atuando como chefe da família, pois o pai deles está doente. Hindel diz que o velho usou a briga de Eugênio como uma oportunidade para manchar o seu governo, dizendo que o chefe não consegue nem mesmo disciplinar seu irmão mais novo. Rapidamente, Eugênio percebe o erro que cometeu e começa a suplicar por desculpas por ter cometido esse problemão. Enquanto caía em lágrimas, ele diz que vai explicar aos anciões sua parte da história, assim todos entenderão o que aconteceu. Com uma cara assustadora, Hindel manda ele fazer silêncio. Diz que certo e errado não importa para a lógica da nobreza. Tudo que importa é posição e influência. Eugênio cai em lágrimas e diz que não pensou direito, que se não importasse a situação ele não deveria ter recorrido à violência, enquanto pensava que não era mais criança. Então Hindel perguntou o que acha que ele disse quando o velhote disse para ele assumir a responsabilidade. Enquanto chorava, Eugênio falou que não sabe. Ele responde que disse para ele calar a boca. E diz que se alguém soltar o seu irmão mais novo sentirá um gosto da sua espada. E disse que estava preocupado que alguém fosse o intimidar, porém ele fica aliviado por esse não ser o caso. Complementa dizendo para ele se manter sempre confiante e orgulhoso, sem se acovardar. Eugênio cai em lágrimas e tenta o abraçar. Daí o seu irmão o interrompe dizendo que não o deixará sem castigo, além de repreender Eugênio, pois ele tinha o avisado para não se associar a seu tio Eder, pois nada de bom acontecerá estando perto dele. Eugênio fica triste, pois até o seu irmão odeia o seu tio. Com a cara assustadora, Hindel diz para ele focar apenas na sua recuperação, e que a partir de agora ele estará confinado por um mês. Em seu quarto, Eugênio acha injusto uma punição tão longa, porém seu servo fala que ele mereceu. Então Eugênio pergunta ao servo se ele não sente pena dele, pois ele mal se recuperou e já está confinado. Porém o servo debocha dizendo que isso não aconteceria se ele não tivesse saído no soco com seu primo. Eugênio suplica para ele fazer vista grossa, porém o servo segue implacável dizendo que o denunciará se ele for para o campo de treinamento. Então Eugênio se empolga dizendo que desde que ele não vá para o campo de treinamento, então tá tudo certo, né? Mas o servo fala que não é isso e fala que vai denunciá-lo se ele encostar em uma espada. Eugênio chama de mesquinho, fala que ele tem um plano e diz que ele vai aprender magia e pensa que ele irá se tornar um grande mago como a Lord Felly. O servo pensa que tudo bem, já que magia não é perigoso, e diz que acha que pode fazer vista grossa pra isso. Prota mete um abraço nele e o agradece. Jenny pensa que essa é a vida feliz que ele sempre quis e dá adeus ao seu passado, dizendo que não entende completamente por que eles estão interligados, mas ele diz que dará tudo dele pelos dois. Enquanto isso, Edero está olhando para a foto de Eugênio no medalhão e pensa que mesmo depois de passar por 5 anos piores que a escuridão, a luz de Eugênio não se apagou, ao contrário dele, cuja luz já se apagou há muito tempo. Ele começou a treinar magia enquanto estava de castigo. Depois de muito esforço, ele acaba conseguindo. Assim como descrito nos livros, elas parecem instrumento de corda, e a corda são a base da magia. Porém, depois de conseguir fazer isso, ele não sabe o que fazer em seguida. Com o objetivo de se tornar um mago, ele vasculhou todos os livros da biblioteca de sua família. Porém, ele encontra desafios para passar para o próximo passo. Pensa que no ritmo atual ele vai levar uma vida inteira para aprender. Ele pondera pedir ao seu irmão para encontrar um tutor para magia, mas ele muda de ideia porque provavelmente ele vai recusar. E mesmo que ele dê permissão, os magos de sua família são um pouco peculiar. Ele se recorda da última vez que viu eles. Eita, isso é a magia da trembolona, filho. Depois de ver os magos shapeados da sua família, ele pensou que nunca aprenderia magia. De volta ao presente, ele pensa que quer aprender com um mago mais normal. Seu tio chega e pergunta o que ele estava fazendo. Ele mostra que estava estudando magia. Edea fica impressionado. Uma maga que estava com seu tio o cumprimenta, e eles se apresentam um ao outro. Seu nome é Stine, ela é uma professora visitante que Edea estava mostrando a
biblioteca. Ela fala que não sabia que ele era um mago e pergunta quando ele começou a aprender magia. Eugênio responde que começou só agora. Todos ficam embasbacados e ele explica que devido à confusão que aconteceu no dia anterior, ele acabou ficando de castigo. Então ele usou essa oportunidade para aprender magia. Ela pergunta quem é o professor dele e ele fala que não tem um. Stínio questiona, dizendo que sem um professor, então como ele aprendeu magia? Ele mostra um livro e diz que foi por ele. Ela entra em choque pelo fato dele ter aprendido magia por conta própria a partir de um livro. Ainda por cima criou um truque. Isso é equivalente a um bebê aprender consigo mesmo a falar. Então ela decide testar o seu talento. Ela percebe que apesar de simples, a magia dele tem uma harmonia distinta, como se fosse uma sinfonia mágica. Eugênio sente uma sensação incrível ao experienciar a primeira vez no mundo da magia. A magia é a arte de tocar cordas. A força de um mágico se resume ao quão bem conseguem controlar essa corda para produzir tons precisos. É incrível como essa criança que aprendeu a usar corda recentemente já consegue acompanhar a performance de uma professora. Essa criança possui o sentido absoluto, que é um talento inato além dos 5 sentidos que possui um imenso potencial, além de sua incrível inteligência para compreender um livro de magia teórica por conta própria. Então ela fala para Eugênio que ele tem um talento que brilha como uma estrela, e começa a implorar para ele com a cara de pervertida para que ele se inscrevesse na escola de magia, e fala que apesar da aparência ela é uma professora associada que pode apoiá-lo. Ele fica feliz com essa possibilidade, mas antes ele precisa pedir permissão ao seu irmão. Stine mostra confiança e diz que reunião com guardiões é a habilidade básica de um professor. Porém, ao pedir permissão para ele entrar na escola de magia, o irmão dele recusa e diz que o colocou de castigo para que ele possa refletir. Porém, ele decidiu fugir e estudar magia. Complementa dizendo que ele é descendente da família Felívia. Portanto, ele nasceu destinado a segurar uma espada lá ele e pergunta se ele deseja abandonar o seu dever assim como seu tio. Professora lá, só escutando sem saber onde enfiar a cara. Então ela decide intervir dizendo que Eugênio tem um talento extraordinário. No entanto, seu irmão só responde que já sabia disso e pergunta se ela realmente pensa que ele não conhece seu irmão mais novo, e complementa dizendo que ele aprende rápido e é tão talentoso e que até ele já ficou surpreso com quão gênio ele é em algumas ocasiões, e diz que entende a professora. E o Prota lá morrendo de vergonha. Seu irmão diz que entende o motivo dele querer experimentar coisas novas, pois passou muito tempo confinado devido à sua doença. Porém, o dever da sua família é muito pesado e ele não pode simplesmente ser ignorado. A professora diz que entende, mas afirma que o talento de Eugênio é fora do normal. Ele fica um pouco bravo e pergunta o quão fora da curva Eugênio é para ele ter que ignorar os deveres da família. Então ela fala que apesar do Riddle ser considerado o melhor espadachim do reino em uma idade tão jovem, o talento dele é insignificante em comparação ao talento mágico de Eugênio. Todos ficam surpresos com essa afirmação, nem mesmo Eugênio entendeu. Então a assistente de Riddle fica furiosa por ela ter insultado o chefe da família. Porém, ele pede para ela relaxar. Riddle agradece o respeito que ela tem pelo seu irmão, mas diz que ela conheceu ele há algumas horas. Pergunta como ela pode fazer tal afirmação. Ela pede desculpas e reitera que o talento de Eugênio é sem precedentes, mas Riddle a chama de um sapo no fundo do poço e afirma que há muitas pessoas talentosas no mundo. Então, como ela pode afirmar que o talento de Eugênio é sem precedentes? Mas ela se mantém convicta e diz que na escola de magia há uma aluna com talento mítico. Ela é chamada de 13ª discípula de Felin, possui um nível de habilidade sem precedentes na história. E ela diz que embora o talento de Eugênio fosse diferente, é comparável ao dela, e que ela afirma isso com confiança. O engraçado é que nem Eugênio acredita nisso. A assistente do chefe da família está chocada pela afirmação, pois se comparar com o 13º discípulo do criador é um absurdo. Riddle diz que isso é o maior elogio que um mago pode dar, e que agora ele entende de onde ela vem. Então ele pergunta a Eugênio seu verdadeiro desejo, se ele quer se tornar um espadachim ou um mago. Eugênio em pânico responde que ambos, porém seu irmão diz que não existe essa opção. Para aprender magia ele precisa ir para a escola de magia, e para aprender esgrima ele deve ficar com a família, pois não há maneiras de magia e esgrima coexistirem. Eugênio faz uma cara de frustração e diz que em seu coração está claro. Desde que ele recebeu a bênção de Felin, ele foi capaz de se levantar novamente. A partir daquele momento ele decidiu retribuir tanto quanto ele recebeu. Portanto, ele irá sair para o mundo e ser um mago assim como Felin. E finaliza dizendo que mesmo que ele vá para a escola de magia, ele não desistirá da esgrima, pois com o sangue de Felívia nele, ele tem o dever de proteger o mundo. Porém, seu irmão insiste para que ele escolha apenas um. Diz que tá tudo bem em ele querer se tornar um mago, e diz que seja com livro ou artefatos, ele sempre estará lá para apoiá-lo. No entanto, ele deve provar que merece, e dá o prazo de um mês para que ele cumpra os requisitos de admissão para a escola de magia, e fala que se ele falhar, ele deve desistir. O Prota acha esse prazo muito curto, pois normalmente esse processo leva 10 anos, e ele está pedindo para fazer tudo em um mês. Porém, Riddle retruca dizendo que se ele realmente tem o talento que a professora falou, então não é impossível. Antes que ele pudesse terminar, Eugênio agradece dizendo que não vai desapontá-lo. Riddle pensa que ele é maluco por concordar com esses requisitos. Leva 10 anos para uma pessoa que recebeu uma educação formal alcançar os requisitos mínimos. No entanto, um completo novato se tornar um mago em um mês é impossível. Riddle pensa que essa condição era só uma maneira habilidosa de rejeitar.
Ele pensa que apesar de Eugênio ser ignorante acerca da magia, a maga não era, e que talvez ela apenas tenha confiança nele. Um tempo se passa e podemos ver Stine contando a história de Felin para ele. Ela diz que há muito tempo a Terra não tinha nada além de caos, então a primeira maga, Lady Felin, desceu sobre eles. Ela caiu na Terra poluída e usou sua magia para afastar os monstros dessa terra. Depois que os monstros desapareceram, uma terra desolada e solitária permaneceu. Olhando para essa terra vazia, ela sentiu solidão. Então ela arrancou estrelas do céu para criar 12 discípulos, e juntos eles encheram essa terra com vida. E por isso o mundo de hoje é pacífico, cheio de vida. E por fim fala que foi tudo graças a Felin e seus 20 discípulos. Ela vê que Eugênio está um pouco sonolento e pergunta se a história foi chata. Ele nega, mas ela fala que não há necessidade de esconder, pois é natural que ele ache chato uma história que ele escuta desde criança, e pergunta o que ele pensou enquanto ele ouvia a história. Ele fala que acha um pouquinho sentimental e propensa a choro, e a professora diz que esse é um dos charmes da Lady Felin, pois ela parece ser muito compassiva e acessível. Ela pergunta se ele sabe o motivo de chamarem a criadora de mago em vez de deusa. Ele diz que não sabe, então pergunta o porquê. A professora começa a explicar que os milagres também são mágicas, porém são compostas por um emaranhado de cordas, e essas cordas são como cordas de instrumento. Dependendo de como os toca, eles são capazes de produzir vários fenômenos. Apenas uma corda pode produzir vários sons. Dependendo das vibrações, pode se transformar em algum dos elementos. Pode também se transformar em vida, e até mesmo pode transformar o mundo. E finaliza dizendo que a magia básica de um novato e a criação mágica da Lady Felin operam no mesmo princípio dentro da categoria dessas cordas. Eugênio parece surpreso com isso, e ela fala que a habilidade de um mago depende exclusivamente da quantidade de cordas que ele tem. Quantas cordas ele pode manipular e o quão bem ele as toca. Esses são os dois aspectos que definem o mago. E diz que o talento e performance de Eugênio foi verificado aquele dia. A habilidade de manusear delicadamente a corda é inata dele, e que agora resta saber quantas cordas ele pode usar. E ele fica triste e diz que só pode usar uma, mas a professora responde dizendo que todo mundo começa só com uma, e diz que começando com uma corda, todos os magos visam atingir o número mínimo necessário para influenciar a realidade. 4 cordas, essa é a entrada para o mundo mágico, e fala que nem todo mágico consegue chegar até 4 cordas, pois o número de cordas de cada pessoa é fixo desde o nascimento. Eugênio se assusta com essa informação, porém a professora mostra um dispositivo mágico e diz que vai avaliar o potencial de Eugênio, o deixando animado, e se prepara para avaliar o potencial dele. Ele pergunta o que acontece se ele tiver poucas cordas. A professora diz para ele não se preocupar, pois embora o número de cordas seja importante, não é tudo. Ele ainda parece um pouco confuso, então Steve fala que há muitos casos em que ter muitas cordas é tão bom quanto tortas no céu, e que nesses dias os novos magos estão obcecados com o número de cordas, e lançam um discurso no jutsu boladão. Então eles se preparam para começar a avaliação. A professora diz que não importa o número de cordas que apareceu, o importante é como as usa, pois o que de fato importa é o esforço que requer para desenvolvê-las, e que não é para ele ficar preso ao número de cordas. Então ela pede para ele fechar os olhos, e pede para ele se concentrar na imagem da magia como ele a percebe, e por fim diz para ele criar uma corda. Eugênio começa a pensar que sua concepção de magia é a força que o libertou dos sofrimentos da vida passada e da atual, e da agonia semelhante ao sofrimento. Então ele chegou à conclusão que magia para ele é libertação. Porém, em meio àquele momento, o semblante da professora muda, mostra preocupação. Aparentemente, Eugênio tem uma corda. Ele fica desesperado, e a professora pensa que, embora o número de cordas não seja importante, uma linha está longe de ser o suficiente para se tornar um mago. Ela pensa que até mesmo os céus podem ser cruéis. Para dar somente uma corda para essa criança que tem um talento de ouro, ela pede perdão para Eugênio, e diz que ter uma corda significa essencialmente que uma pessoa não pode se tornar um mago, e fala que não esperava que algo assim fosse acontecer, e pede perdão por ter dado falsas esperanças para ele. Ele cai em lágrimas, e se lamenta dizendo que ele não poderia se tornar um mago como Lord Felin com apenas uma corda, e pede perdão à deusa por ter fracassado embora ela tenha escolhido ele. Inesperadamente chega seu tio, tampando da chuva. Seu tio comenta sobre o tempo e pergunta como foi a aula. Eugênio em lágrimas abraça seu tio. Mais tarde podemos ver Eugênio tomando um cafezinho. Ele havia falado que não aconteceu nada a seu tio, no entanto com o rosto dele era impossível esconder. Então Edea fala que ele não precisa agir como adulto, que ele pode desabafar com ele. Em lágrimas Eugênio fala que não pode se tornar um mago. Edea fala que é muito cedo para ele falar isso, pois ele ainda tem um mês sobrando. Em desespero Eugênio grita que meros um mês não é o suficiente para se tornar um mago com apenas uma corda. Porém o tio dele diz que ele já experimentou o milagre antes, e fala que ele pode não saber sobre magia, mas como doutor ele sabe que foi milagroso, pois metade do motivo dele ter se tornado médico foi para vê-lo saudável. Eugênio fica com vergonha, e pede pro tio parar de deixar ele sentimental. Edea sorri e diz que esperar um segundo milagre é apenas ilusão. Eugênio diz que é impossível, pois ele só tem um mês, porém seu tio diz que é muito curto para conseguir algo. No entanto, é o tempo perfeito para dar o seu melhor. Essas palavras tocaram Eugênio, e Edea complementa perguntando o porquê dele não adiar esse desespero para depois de um mês. O prota fala que ele está certo e o agradece, e diz que graças a ele sabe o que deve fazer. Edea pensa que mesmo sem o conselho dele, Eugênio teria chorado um pouco e tentado
irritado novamente, pois esse é o tipo de pessoa que ele é. Na sala da professora, o Prota pergunta se existe uma maneira de alguém com uma corda se tornar um mago. Ela responde que não é impossível, deixando Eugênio empolgado. Porém, ela explica que é algo puramente teórico, e que como educadora, dizer a um aluno que é possível é um pouco... Antes que ela pudesse terminar de falar, Eugênio rapidamente fala que está tudo bem, e que não importa o quão difícil seja, ele suplica para que ela o ensine. Eugênio fala que ele precisa tentar. A professora responde que ela falhou como professora, pois nem mesmo o aluno desistiu e ela se rendeu cedo demais. E se anima dizendo que se algo não tem precedentes, basta criar um. E explica que antes ela havia mencionado que para usar magia era necessário 4 cordas, mas isso não significa que não dá para usar magia com menos de 4 cordas. Isso deixa Eugênio animado, e diz que a maneira de usar magia com uma corda não é outro senão... Eugênio segue na expectativa, e ela complementa dizendo que ele precisa usar a única corda como se fossem 4, e que ele deve descobrir sozinho como fazer isso. Depois dessa, o brilho de Eugênio até sumiu. Um tempo se passa e Eugênio está praticando magia. Ele encontra dificuldades e diz que falhou novamente, e se pergunta o porquê disso ser tão difícil, pois se ele tentar ir depressa, a corda estoura, e resmunga dizendo que parece que isso não vai funcionar desse jeito, pois não faz sentido usar uma corda como se fosse 4. É o mesmo que tentar colocar um elefante dentro de uma geladeira. Ele percebe que está tendo pensamentos estranhos, e pensa que ele precisa focar, pois apesar de ser difícil, ele precisa ter sucesso, pois a professora disse que essa é a única maneira. Inesperadamente aparecem visitas indesejadas. Seus primos aparecem para encher o saco, e começaram a zoá-lo por ele ter uma corda. Eugênio manda eles deixarem ele em paz, e pergunta se ele quer apanhar outra vez. O Pestinha fica irritado e diz que se fosse um duelo de verdade, ele teria morrido aquele dia. Eugênio chama ele pro X1 dizendo que se ele está amargurado, então por que eles não lutam de verdade? Pirralho o chama de maluco inválido e diz que foi lá justamente pra isso. Eugênio arrega dizendo que a luta de verdade é um pouco... A criança o interrompe dizendo que não está sugerindo uma briga bárbara. Ao invés disso, ele quer competir com honra, condizente com um membro da família Guardiões do Horizonte Ocidental, enfrentando bravamente o abismo na linha de frente, caçando bestas demoníacas e lacaias do vazio. O Prota pensa que eles estão malucos por pensar em caçar bestas demoníacas, e diz para nem pensarem nisso, caso contrário, ele irá contar ao seu irmão. Eles perguntam se Eugênio está com medo, e diz que não é questão de medo e que eles também não deveriam fazer isso. Um deles falam que isso é algo que eventualmente eles terão que fazer quando virarem adultos. O outro diz para apenas deixar esse covarde aí, e irem sem ele. Eugênio diz para eles não se atreverem a ir, pois caçar bestas não é brincadeira de criança. Porém, seu primo diz que ele está entendendo errado, pois não se trata de brincadeira, é um verdadeiro pedido de ajuda. Prota fica surpreso e pergunta quem solicitou, então ele pede para a criança explicar o que aconteceu. Os adultos da aldeia dela foram capturados e ela não sabia o que fazer. Rapidamente, Eugênio vai perguntar se a criança está bem, e repreende seu primo dizendo que se o assunto é sério, ele deveria ter falado antes. Eugênio diz para a pobre criança ignorar os idiotas, e diz para ela pensar que é o irmãozinho dele. Gêmeos pensam o que há de errado com eles, então Eugênio fala para ela não se preocupar, pois ele irá chamar os soldados. A criança o interrompe dizendo que ela não é um garoto, então Prota pede desculpa por ter o confundido com o garoto. Seu primo Rob o interrompe dizendo que eles não deveriam contar para os adultos, caso contrário não teria como eles fazerem a aposta deles. Eugênio fica puto, pois pessoas foram levadas e ele está pensando em apostas. Porém, seu primo responde que esse garoto é de uma vila de corte e queima. Eugênio rapidamente para de falar e fica em choque. E o Rob diz que se eles denunciarem uma aldeia de corte e queima, a aldeia será destruída e os aldeões serão exilados ou condenados a trabalhos forçados. E complementa dizendo que ele é indiferente a qualquer opinião e que não tem nada a perder, embora fosse uma pena não caçar feras demoníacas. E diz que capturar um grupo problemático de aldeões que cortam e queimam também não é uma conquista ruim. O tempo se passa e Eugênio decidiu caçar as bestas. Inicialmente, Eugênio e seu primo ficam assustados, porém em seguida Eugênio faz uma cara de Shed e seu primo faz uma cara de psicopata. E ele vai pra cima da besta demoníaca. Ela corre, mas ele a persegue, porém tinha olhos observando, e ele pensa que precisa terminar aquilo rápido e ir pra casa. Eugênio canaliza uma bola de energia em sua mão, que acerta a besta e em seguida ele a finaliza com a espada, e a divide em 2. Ele comemora seu feito, no entanto, seus primos o provocam por ele ter utilizado magia, mas ele diz que pelo menos caçou uma e eles nada ainda. Então eles voltam pra aldeia, e Eugênio fica surpreso, pois eles caçaram a pilha de morto, e falam que dá pra dizer que eles já ganharam a aposta. Eugênio fica frustrado e pensa que eles são impressionantes, pois diferente dele que só tem força bruta, eles focaram precisamente nas fraquezas das bestas demoníacas. É uma característica dos Felívias, conhecidos por seus ataques precisos que penetram até a essência. Eles ficam menosprezando Eugênio enquanto ele só consegue aguentar calado. Porém, a criança diz que ele é incrível, pois até os adultos não conseguem lidar com os lobos como eles lidaram, deixando Eugênio envergonhado. Mas diz que eles a ajudaram tanto que nem sabe como recompensar. O primo de Eugênio desdenha e diz o que o aldeãozinho caipira teria para recompensar eles. O outro diz para que não lhe dê nada, ou ele só jogará fora. Eugênio diz para os dois ter pelo menos maneiras, e que o que vale é a intenção. Então eles perguntam para onde foram levados os adultos. A criança responde que quando acordou todos já haviam desaparecido. Um deles pergunta o que ele queria
queria dizer com o desaparecido, pois ela tinha dito que eles haviam sido levados por bestas demoníacas. O pirralho responde que crianças não desaparecem do nada, então só podia ser bestas demoníacas. Outro gênio diz que o pirralho não sabia de nada, pois ele nem mesmo sabe se realmente foram levados por bestas demoníacas. E no fim restou um velho senil e um pirralho. Claramente tem algo errado aqui. O outro responde que eles não têm escolha a não ser descobrir antes de voltar. Eugênio se impressiona e pensa que apesar deles serem rudes e deselegantes, eles são pessoas responsáveis afinal de contas. Então os gêmeos falam que irão patrulhar a área e procurar pelos aldeões, e diz para Eugênio tomar conta dos corpos e da criança. Rapidamente ele pergunta por quê e diz que ele quer ajudar também, porém ele responde que os papéis foram atribuídos baseado nas habilidades e pergunta se ele tem alguma objeção sobre isso. Ele se encontra com outro sobrevivente da aldeia. Eugênio diz que as bestas demoníacas podem estar agitadas pelo dano causado às terras e que tem um motivo para a coivar a ser banida, e diz que não irá denunciá-lo se ele prometer que não vai atear mais fogo no campo. O velho parece irritado, mas rapidamente muda de face e diz que ele é abençoado pelos jovens estarem ajudando ele. Eugênio acha estranho sua reação, mas ele ignora e pergunta sobre os aldeões desaparecidos e diz que não há sinal que a vila foi atacada por bestas, e as bestas ao redor são apenas lobos comuns, e se os lobos tivessem atacado, teriam traços disso. O velho demonstra hostilidade após Eugênio falar isso, mas rapidamente ele muda de face e diz que não faz a menor ideia do que aconteceu, pois ele é apenas um velho com memória ruim. Então o Prota se despede e diz que vai procurar por pistas. A criança pede para ir junto com ele, mas Eugênio diz que ela já andou demais e que ela deve descansar. O velho concorda e diz que ela deve ficar ao lado dele, e pede desculpa pela criança ser imatura. Eugênio fala que não tem problema, que só estava preocupado que ela poderia estar cansada, e pensa que tem alguma coisa de errada com esse velho. O velho diz para ele continuar com suas tarefas, pois ele dará banho e colocará para dormir essa criança. Pirralho diz que não quer banhar com o vovô, porém ele responde que um garoto não deveria se envergonhar. Ambos acham estranho. Eugênio se lembra que a criança havia falado que era uma garota. Quando o pirralho estava prestes a falar que ele esqueceu que ele não era um garoto, Eugênio o interrompe e diz que o levará com ele, pois ele precisa de alguém para o guiar. Então o idoso diz que pode levar com ele, porém ele avisa Eugênio que isso é normal na vida deles, que mesmo que eles sumissem hoje ou amanhã, não seria nada fora do normal, e diz para que ele não encha de problemas com seres inferiores como eles, e que é apenas para ele seguir sua vida normalmente. Eugênio pergunta quando que o velhote começou a agir de forma estranha. A criança responde que mais ou menos há um mês, e diz que ele parecia normal hoje, pois antes ele estava fora de si, não reconhecia nem mesmo os aldeões, e de repente ele começou a desenhar coisas estranhas, enquanto fazia barulhos que ninguém conseguia entender, mas todos pensaram que ele apenas estava ficando gaga. Eugênio pede para que o leve lá. Eugênio fica surpreso com o que ele viu. O pirralho pergunta se ele sabe o que é o desenho. Ele pensa que pessoas de Felívia aprendem esse símbolo antes mesmo de aprender a ler ou escrever. Esse símbolo é a marca do Nêmesis deles. Os Felívias conhecem o comportamento desses Nêmesis mais que qualquer um. Eugênio pergunta se tem alguma caverna próxima. A criança diz que tem e o leva até lá. Um humano ficando maluco de repente. Desaparecimentos misteriosos. Histórias como essa só vêm de uma fonte. Adoradores do abismo. Mesmo depois que a primeira maga Felin desceu, aqueles que adoravam o abismo, os antigos mestres do horizonte, considerava Felin, aquela que desceu das estrelas, como uma usurpadora. Para se livrarem do pecado de terem nascido como criações da Felin, eles oferecem humanos, também criações da Felin, como sacrifício para o abismo. Eugênio fica horrorizado com aquela cena. Rapidamente a criança grita e começa a chamar pelos seus familiares. Eugênio pensa que nunca imaginou que aquilo fosse tão ruim, e que aquilo é algo que crianças como eles não podem lidar. Antes que Eugênio pudesse sair para relatar o que ele viu, uma luz vermelha surge na caverna. O velhote começa a falar palavras estranhas, e por fim ele diz que os filhos de Felin devem ser queimados e enterrados no poço. Ele invoca cachorros e diz que sempre os Felívias interferem nos seus planos. Eugênio e a criança ficam assustados com a situação. Então o velhote começa a invocar as chamas do inferno. Eugênio se surpreende por ele ser um mago. Ele rapidamente pega a criança, desvia do ataque e cai no chão. Ele pensa que é muito azar encontrar um mago em um lugar como esse, e que não pode abandonar essas pessoas e simplesmente correr. Porém, ele não tem chances de ganhar, e essas pessoas podem ser atingidas por magia. Se fossem os especialistas de Felívia, eles poderiam cortar magia com a espada, e por ele ter ficado doente por muito tempo, ele não consegue fazer nada que seu irmão mais velho faria. Ele sente que foi muito descuidado, e se pergunta se ele deveria ter falado com os adultos primeiro, ou que pelo menos deveria ter escondido a criança antes de entrar na caverna. Cada vez mais afundado em seus pensamentos, ele conclui que não adianta se arrepender agora, e que apenas ele precisa pensar no que fazer. Seus pensamentos foram interrompidos por um grito. Bestas demoníacas estavam vindo para cima deles. Rapidamente ele pega sua espada e as corta, partindo-as ao meio e decapitando-as. Ele conclui que deve deixar os arrependimentos e a preocupação para depois, pois nesse momento ele deve focar em quem deveria proteger, e no que ele deveria fazer para protegê-los. O velho começa a conjurar novamente magia, e diz que irá oferecê-lo como um sacrifício para o abismo. Ele pensa que precisa cortar pela magia para proteger todo mundo. Em seu olhar ele mostra que está determinado a isso.
isso, e diz que esse é o estilo Felívia, e pode até mesmo perfurar o abismo, e as quais foram desenvolvidas por várias gerações. Uma dessas técnicas são os olhos de Felívia, uma intuição nascida do treinamento único e experiência de combate. Ela pode se manifestar de maneiras diferentes. Uns podem prever os movimentos do oponente, enquanto outros podem detectar a fraqueza deles, e alguns podem ver até mesmo as cordas que compõem a magia. Uma técnica que alcançou até mesmo o reino da magia através dos anos. Porém, é uma técnica que Eugênio, que sempre esteve acamado, não consegue usar como os especialistas da sua família. No entanto, se ele se limitar somente a uma coisa, as magias e as cordas, então o velhote solta a sua magia. Até mesmo ele pode cortar a magia. O velho fica surpreso por ele ser um iniciante e ainda assim conseguir cortar sua magia. E Eugênio conclui que, pelo menos quando se trata de ver cordas, ele confia nele mesmo, pois o manuseio de cordas ele treinou e praticou muito. O velhote fica irritado e pergunta se ele acha que ele iria para Felívia sem um plano. Então ele aponta o dedo para Eugênio e conjura um feixe de luz, e Eugênio é acertado e arremessado. A criança pergunta se ele está bem, e Eugênio responde que, por sorte, a sua roupa tem um encantamento de proteção. Ele pensa que o ataque foi muito rápido e ele não pode bloquear o próximo, senão é o fim, e conclui que ele pode fazer isso. Com os olhos de Felívia focados em cada fio, não é impossível. Novamente, o demônio começa a conjurar sua magia, e grita pelo nome de Felívia. Eugênio fica surpreso por ele estar usando um feitiço duplo, e o demônio manda ele tentar cortar esse feitiço agora. Rapidamente, Eugênio pede para a criança ficar atrás dele, e começa a cortar as várias bolas de fogo vindo em sua direção. Ele diz que não é bom, pois são muitas e são muito rápidas, e que não conseguirá cortar todas assim, pois em breve sua energia acabará. Ele acha que esse é o fim, e se lamenta, pois depois dele finalmente conseguir cortar uma corda, isso ainda não é o suficiente. Mas ele se lembra de uma explicação da sua professora. Para que uma vibração de corda se torne mágica, é necessário pelo menos 4 delas, pois as 4 cordas devem se juntar para formar uma harmonia. Então, para que alguém como Eugênio pudesse se tornar um mago, deve-se fazer o absurdo de usar uma corda como se fosse 4. Desse modo, o que aconteceria se ele cortasse sua única corda em 4 pedaços? No momento que ele cortar a corda, a magia se dissipará em ondas de som sem significado. No entanto, se ele tecer o som no exato momento antes de se dissipar, não será impossível. O velhote começa a lançar uma grande quantidade de bolas de fogo e grita para ele queimar até as cinzas. No entanto, algo de estranho aconteceu. Em meio ao fogo surge Eugênio cortando toda a sua magia, e finalmente ele concluiu o problema das 4 cordas, e afirma que era um problema bem simples, e pensa que se é difícil cortar a corda dos outros, então é só ele cortar a dele. Após isso, ele finaliza o demônio com 4 golpes, finalmente o derrotando. O velhote fica surpreso, pois não sabia que ele era um mago esse tempo todo, e que não conseguiu ver ele ativando a magia, e pensa que talvez Eugênio tenha cortado as próprias linhas para ativar a magia. Ele acha isso um absurdo, isso não é teoricamente impossível, mas ele se pergunta se tal técnica pode realmente existir. Mais tarde, na vila, o demônio estava amarrado e os sobreviventes foram resgatados. Eugênio sente uma forte dor no peito, e a criança diz para ele não se esforçar demais. Ele diz que está bem e aquela pessoa foi a última. Então o pirralho se pergunta se essa realmente foi a última. Eugênio se sente mal pela criança, pois quando encontraram os aldeões, muitos já haviam ido de arrasta. Se eles tivessem demorado mais um pouco, o resto estaria em perigo. Ele acha que eles devem voltar logo, e se pergunta quando os gêmeos vão voltar. O pirralho o chama e pergunta se o chefe da vila realmente fez isso com os aldeões. Ele responde para não sentir ressentimentos do chefe da vila, pois o que ele vê não é o seu chefe, sim um adorador do abismo disfarçado dele. Então ele questiona onde está o chefe. Eugênio hesita em falar a verdade, e antes que ele pudesse responder, o pirralho pede desculpa por tornar as coisas mais difíceis para ele, e ele já imagina o que pode ter acontecido até certo ponto. A morte é familiar para essas pessoas, por isso até mesmo a criança aprende a aceitar isso como um adulto, assim como ele antes da salvação de Felin. Ele foi salvo, porém essas pessoas não. A criança em lágrimas pergunta o porquê dos adoradores de abismo fazerem isso. Ele acredita que é uma maneira de agradar o abismo, pois eles abordam pessoas que precisam desesperadamente por ajuda, com palavras doces sobre salvação para enganá-los. Mas não se deve enganar por essas palavras, pois no fim você acabará assim. E olha para o velhote. O demônio sorri e pergunta se esse é o ponto dele, e diz que o abismo pode demandar sacrifícios, mas pergunta se eles realmente se importam com as pessoas que vivem nesse fim de mundo, e diz que se as palavras dele são vazias, então por que as pessoas seguem essas palavras vazias e continuam essa cadeia de sacrifícios? Por fim, o velho o chama de ignorante, e diz que a sombra desse mundo é
mais profunda do que ele pensa. Ele pensa que as sombras desse mundo realmente são profundas. No entanto, as pessoas devem se esforçar para melhorar, pois eles não oram para uma deidade malevolente e exige sacrifício humano, e fala que as falhas desse mundo não justificam as ações maléficas dele. Pergunta se ele realmente acha que eles não veem suas mentiras e enganos. O demônio grita para ele fazer silêncio, o chama de parasita infiel, e diz que o regente legítimo do horizonte é o abismo, e que ele deve ser grato por sua misericórdia, pois eles permitem que mesmo seu sangue e carne possam servir de ofertas para ele. Então o olho do abismo se abre na frente deles. Eugênio fica apavorado, e o demônio começa a rir histericamente, e diz que o abismo respondeu. Duas silhuetas aparecem chamando por Eugênio. Eles pedem por ajuda, pois um deles está ferido. O prota pergunta a Rob o que aconteceu, e por que o Rock estava ferido. Ele olha para baixo e vê que a perna de Rob está ferida, mas ele responde que não é nada sério, que ele pode lutar ainda. E com a cara de culpado, ele implora por desculpas, e diz que deveria ter o ouvido. Eugênio fica assustado com o rumo da conversa e pergunta novamente o que aconteceu com eles. Mas antes que os gêmeos pudessem responder, algo chama sua atenção. O olho do abismo está no céu. Ele fica amedrontado com essa cena. Duas mãos gigantes começam a abrir uma fenda no céu. Surgem algumas mãos no olho que começam a querer sair. Eugênio não consegue entender o que está acontecendo e pergunta o que diabos é isso. O demônio começa a gargalhar e diz que o abismo enviou um mensageiro aos seus devotos e diz ao emissário do abismo para usar sangue e carne para fortalecer sua forma física. A cena corta para Eder e ele está vendo um álbum de fotos recheado de fotos do Eugênio. Então ele se pergunta se ele deve partir e encontrá-lo. Rapaz, o homem tá shapeado, mas tá usando uns trem diferenciado. O homem não tá puro não, hein? Voltando pro Eugênio, o emissário estava à frente dele. Já sem esperanças, ele pergunta a Rob se ele pode evacuar os aldeões e pede desculpa por perguntar isso enquanto ele está machucado. Ele responde que os machucados não importam, e quando ele olha para trás, ele fica perplexo por ver um adorador do abismo e pergunta o que aconteceu enquanto ele estava fora, e pensa que Eugênio é incrível por enfrentar aquilo sozinho. Pensa que enquanto o Prota estava salvando pessoas, ele não estava fazendo nada. Então ele coloca a espada à frente de Eugênio. Rob diz para ele evacuar as pessoas, pois ele vai bloquear esse demônio. Eugênio repreende e diz o que ele tá falando enquanto ele está machucado. Porém, Rob diz para ele deixar de lado a sua simpatia e manda ele olhar para a realidade que está à sua frente, pois com essa perna é impossível evacuar alguma pessoa, e fala que ele não pretende morrer. Então diz para Eugênio evacuar as pessoas e avisar a família, pois ele já fez a parte dele e agora ele assume dali, e finaliza dizendo que ele precisa assumir a responsabilidade por ter o arrastado para lá. Eugênio faz uma cara de piedade, mas em meio a isso o velhote começa a rir de maneira histérica e fala que todos lá estão acabados e implora para que ele reivindique as suas vidas para que ele possa restituir sua carne dilacerada. Eles ficam surpresos ao escutar isso, então eles concluem que o emissário não está na forma perfeita e que eles devem fazer qualquer coisa necessária para parar ele agora, enquanto ele ainda está nessa forma incompleta. Porém, isso é mesmo possível para um humano lidar? Ele cai na real e conclui que nada será resolvido se ele sucumbir ao medo. Ao ver Eugênio assumindo a linha de frente, Rob pergunta o que ele está fazendo, e Eugênio responde que essa é a escolha mais realista, pois juntos eles podem durar mais. Seu primo ainda está perplexo com a decisão dele, e Eugênio continua dizendo que se há tanta comoção, os adultos já devem ter notado, e os Felívias com certeza virão. Rob responde que isso pode ser verdade, mas pergunta que diferença faria se eles lutassem juntos. Com um brilho em seus olhos, Eugênio fala para confiar nele, deixando Rob surpreso por ele poder usar os olhos de Felívia. Ele pensa que as consequências da última batalha permanecem e ele não pode lutar intensamente, então ele deve focar em desviar dos ataques. Antes que ele pudesse perceber, um soco vem em sua direção, o pegando de surpresa. O impacto joga tudo para o alto. Eugênio e seus primos foram jogados para o ar, o deixando sem reação. Então ele cai de costas no chão e cospe sangue, e pensa que é impossível, pois com apenas um soco o deixou nesse estado. O velhote fica surpreso com tamanho poder e começa a zoar Eugênio dizendo que ele zombou de sua fé, e agora ele pode ver como o abismo recompensa a crença deles. Ele chora e pede desculpa, pois se ele tivesse escutado Rob, algumas pessoas poderiam ser salvas, e pensa que se fosse o irmão dele ao invés dele, as coisas talvez poderiam ser diferentes. O emissário começa a conjurar uma magia pela boca. O velho pensa que com essa magia tudo lá será obliterado, e diz que esses são os sacrifícios que ele reuniu, e implora ao abismo por misericórdia. Eugênio começa a se levantar com sua pura força de vontade, e diz que isso aconteceu porque ele é insuficiente, deixando o velho surpreso por ele conseguir se mover. E o emissário solta sua magia, e um imenso poder vem em sua direção, e Eugênio diz que mesmo que seu corpo consiga se mover por um minuto, por um segundo que seja, ele irá proteger. Então a magia do emissário acerta, causando uma imensa explosão, mas algo aconteceu deixando o velho abismado. Eugênio conseguiu cortar aquele imenso poder. O demônio
demônio fica perplexo por ele ter conseguido ler a imensa quantidade de linhas daquele poder massivo. Se pergunta se isso é mesmo possível e se existe alguma magia que ele não possa cortar. Eugênio está exausto e pensa que se ao menos a espada dele estivesse intacta. O demônio olha para o céu e percebe uma estrela, que ele afirma pertencer à usurpadora. Ele se questiona por que ela estaria ali cuidando dessa criança e acha estranho o desespero do abismo, que se manifestou apesar da quantidade limitada de oferendas. Eles não vieram pela oferenda, mas para matar essa criança imediatamente. Quem diabos é ele para atrair a atenção de um ser transcendental? Rapidamente o adorador parte para cima de Eugênio, para impedir que ele possa crescer mais, e pensa que ele precisa ser morto agora. No entanto, ele foi passado antes que ele pudesse fazer algo. O demônio parece conhecer o tio de Eugênio, e Edea diz para ele que é difícil ele fazer qualquer coisa contra Eugênio, pois ele é o seu sobrinho e ele não pode deixá-lo morrer. O tempo se passa e Eugênio desperta nos braços de seu tio. Então ele pergunta onde está e o porquê de seu tio Edea estar ali. Edea responde que veio buscá-lo, pois ele estava atrasado e felizmente não chegou tarde demais. Eugênio rapidamente se lembra o que aconteceu e fala que eles precisam fugir dali imediatamente, pois há um monstro colossal do abismo. Edea fala para ele não se preocupar, deixando Eugênio confuso, e complementa dizendo que tudo está resolvido. O Prota olha para o monstro e não entende como isso aconteceu e pergunta ao seu tio, que responde que por agora eles devem voltar e que em casa eles conversam sobre isso. Alguns dias se passam e Eugênio avista belas flores e pergunta à dona da loja quanto custa. Ela o reconhece como o jovem mestre da família e pergunta para que ele precisa dessas flores, se ele encontrou uma namorada. Eugênio responde que ele irá visitar um amigo no hospital. Ela fica surpresa e pergunta se são os gêmeos, pois ela ouviu falar de uma história deles se aventurando na floresta há alguns dias para subjugar bestas demoníacas. Se preocupa dizendo que ele também deve ter se ferido e pergunta como ele está. Eugênio responde que felizmente nada aconteceu com ele e questiona como ela ficou sabendo disso. A velha fala que a história dos jovens mestres salvando bravamente os aldeões dos monstros está circulando pela cidade como contos de heroísmo. O Prota fica surpreso por todos saberem disso, pois a reunião da família ainda está acontecendo. Ela diz que há outras famílias militares na cidade e todos sabem que os jovens mestres agiram por conta própria, mesmo sabendo que as nações estão em conflito aguardando alguma reação. O Prota fica assustado e pensa que esqueceu disso. A vendedora fala para ele levar as flores como presente e diz para ele ir logo, pois está muito tarde. E ela se preocupa com o pequeno herói. Ele fica envergonhado e agradece. A velha percebe que ele está hesitando e diz para ele não recusar, pois ele é um jovem muito corajoso e que é para ele aceitar como sinal de apoio. E sussurra falando para ele não resistir muito, caso contrário ele vai ficar ali o dia inteiro. E ele pergunta o que ela quer dizer com isso. O tempo se passa e Eugênio está cercado de pessoas querendo dar presentes a ele. O coitado já não aguenta mais e pede desculpa dizendo que ele não aguenta carregar mais nada. Mais tarde em casa ele se encontra com os gêmeos que perguntam o que é tudo aquilo que ele está carregando. Ele diz que foi comprar algumas flores e fala que acabou ganhando um monte de presente. No entanto, foi um pouquinho cansativo. Eugênio então entrega as flores e seu primo diz para ele fazer o que quiser com essas flores, mas complementa dizendo que olhando pela quantidade de presentes que eles deram, parece que essa foi a primeira batalha deles, pois os guerreiros de Felívia são recebidos com flores e presentes depois de sua primeira excursão, e complementa dizendo que ele nunca viu darem tantos presentes de uma vez. Eugênio fica surpreso, diz que faz sentido e pede desculpa por ter recebido toda a hospitalidade sozinho. Seu primo diz que tá tudo bem, pois nada de bom vem em receber honra sem nenhum mérito, e pergunta se Eugênio está bem e como ele está andando depois de se ferir tanto. O Prota responde que além de algumas cicatrizes não aconteceu nada demais, e que talvez seja porque ele já ficou 5 anos descansando. Os gêmeos ficam um pouco confusos e falam que isso não é engraçado, e Eugênio fica constrangido e diz que já que eles estão bem ele deveria ir. Então um dos gêmeos o interrompe dizendo que pensava que ele era um aproveitador, porém estava errado, e ele diz que Eugênio é mais Felívia que qualquer um. Nosso menino fica constrangido e fala que eles também são impressionantes com seu senso de dever, e que pensava que eles eram apenas pirralhos irritantes que só abusavam do seu status. Então seu primo diz pra parar com essa conversa embaraçosa e pede pra falar o que aconteceu naquele dia, e que ele não consegue entender como ele conseguiu sobreviver contra aquele monstro. Eugênio fala que não foi nada impressionante, pois o monstro era uma ressurreição incompleta, e depois de um tempo ele decaiu sozinho, e que no momento perfeito o tio dele chegou e cuidou da repercussão, e pensa que essa foi a história que ele combinou com seu tio, e finaliza dizendo que foi isso que aconteceu. Os gêmeos ficam calados, deixando Eugênio aflito. Então um deles quebra o silêncio, dizendo que essa história foi anticlimática, e o outro diz que foi tão anticlimática que todos eles ficaram vivos. O Prota solta um suspiro de alívio e fala que precisa ir logo, senão será repreendido. Seu primo pede para ele esperar um pouco e envergonhado agradece pela visita. E nosso menino responde que é para isso que os amigos servem. Os habitantes saudam os guerreiros que protegem suas terras e em troca
troca, os guerreiros enfrentam bravamente o abismo para atingir as expectativas. É simples, porém é um relacionamento ideal. E é por isso que os Felívias enfrentam o abismo na linha de frente e atingiram a paz. Pensando dessa forma, Eugênio até consegue entender o porquê foram tão rígidos com ele e seu tio. Pois se a honra da família Felívia for manchada, tudo seria destruído, é o que eles acreditam. E até mesmo Eugênio já tremeu de medo ao pensar nisso. Porém, ele irá superar com o orgulho de ser um Felívia. Pois se não fosse o orgulho concedido a ele pelos Felívias, nada disso seria possível. Porém, nada disso justifica os abusos, especialmente com seu tio. Foi muito cruel e injusto. As expectativas da família que um dia foram depositadas em meu pai, um talento promissor, foram frustradas após um grave ferimento sofrido por ele durante a Guerra do Norte. A partir de então, ele não pôde mais empunhar uma espada. Todas as esperanças que antes recaíam sobre meu pai foram direcionadas ao meu tio. Entretanto, em vez da espada, ele preferia livro. Quando ficou evidente que ele não herdava o talento marcial do irmão, foi duramente criticado e estigmatizado como a desonra da família Felívia. Sob a liderança de seu pai, o patriarca, todos passaram a desprezar, assediar e ignorá-lo. Eugênio, enquanto estava acamado, também sofreu com seu tratamento cruel, mas ele tinha a família e Tyr, seu servo, para apoiá-lo. Porém, seu tio não tinha ninguém, fazendo com que fosse mais doloroso para ele. Ainda assim, ele se manteve firme mesmo com um destino tão cruel e nunca perdeu a sua bondade, além de ter se tornado um médico para ajudar as pessoas. Além disso, ele superou sua falta de talento com a espada e se tornou um espadachim que rivaliza com os mais fortes da família. Edea percebe que Eugênio está perdido em seus pensamentos e pergunta por que ele está o encarando tão intensamente. O prota sorri e diz que estava pensando que ele queria se tornar alguém como seu tio. Edea fica surpresa e dá um sorriso forçado e pensa que seria um desastre se ele acabasse como ele. Então a cena corta para Eder com uma pessoa suspeita, e ele diz que aquele pirralho sabe como envergonhar alguém. O estranho fala para ele esquecer disso e pergunta como está a condição do corpo dele. Tio Asterix fala que não está bom, pois perdeu muito sangue e teve seus músculos rasgados. Porém, ainda assim foi muita sorte só sofrer esse dano contra o Rei do Abismo. O Emo fica irritado e pergunta o que há de sorte nisso, pois eles colocaram muito esforço para preparar aquele ser. Era para ele lidar com a frente de guerra inteira, porém matando-o assim como eles irão lidar com o general demoníaco e ainda assim custou 20% da sua força. O estranho complementa dizendo que não acredita que ele faria isso, e que ele ficou todo meloso com o jogo de família de faz de conta, e com aquele pirralho chamado Eugênio. Ao escutar isso, Eder o interrompe o chamando de Ilias. O Emo fica confuso e Eder coloca o dedo na boca dele, e a rasga dizendo que o comportamento dele é inadequado, que se os filhos de Felívia tivessem sido eliminados ali, as coisas não teriam ido como planejado, e diz que ele treme diante a perda de um cadáver podre e pergunta se ele poderia lidar com a fúria dos Felívias, e pergunta se isso teria acontecido se eles, os magos, não tivessem ressuscitado tolamente um rei por conta própria, e o questiona com desprezo sobre que confiança ele tem para elevar a voz dele na sua presença. Ilias, se tremendo de medo, pede humildemente para o apóstolo aceitar suas desculpas, e diz de maneira hesitante que, embora seja improvável, ele se pergunta se talvez ele tenha esquecido da grande causa deles, e fala que foi a dúvida tola dele que o levou a essa rudeza e desrespeito, e que ele aceitará um castigo de bom grado. E por fim, Ilias fala que não foram eles que ressuscitaram o Rei do Abismo, pois eles nem ao menos conseguiram cumprir o prazo sacrificial. Então uma ressurreição antecipada seria impossível. Edea fala que as ações deles, os magos, são sempre assim, e Ilias fala que não tem nada a dizer. E o tio fala que independente disso, o plano continua sem obstáculos, e que não tinha expectativas nele desde o início, e que ele mesmo levará a morte ao chefe da família Hindel Felívia, e afirma que a queda de Felívia irá prosseguir exatamente como planejado. Na noite profetizada pelo abismo, Felívia será engolida em chamas. Cortando para Eugênio, ele mostra o método que corta sua linha em 4 pedaços, deixando a professora surpresa. Nosso menino pergunta o que a professora achou. Ele diz que é diferente do método que ela o ensinou. No entanto, ele conseguiu usar magia, e se pergunta se foi porque era um momento de vida ou morte, pois nesse momento os ensinamentos dela vieram à mente dele, e na hora ele só improvisou baseado nisso, e pergunta o que ela achou da magia dele, que não é nada mal, não é? A professora espantada fala que não sabe o que é isso, e que é muito assustador. Tadinho do Eugênio, ficou todo confuso. Eugênio, cabisbaixo, pergunta se isso não seria magia. Ela responde dizendo que não é isso que ela quer dizer, e que só ficou surpresa. Então ela começa a refletir. Embora seja impressionante que ele tenha pensado em usar magia cortando seus próprios fios, esse conceito na verdade surgiu na Era Mítica, e é conhecido como esgrima mágica Décio. No entanto, quase ninguém consegue usar isso em um combate real, e a razão para isso é... Eugênio então a interrompe e começa a falar.
Assim que os fios são cortados, eu perco o controle. E quando a situação fica mais complexa, fica muito mais difícil de usar isso. A professora então tenta o confortar, dizendo que ele pelo menos conseguiu usar. A professora então se lembra que Décio é o caos em si, pois ele não pode ser controlado. Em outras palavras, é como quebrar um pote de barro para moldá-lo em algo que você quer. É um método insanamente difícil para um iniciante em magia. A professora então começa a chacoalhá-lo e pergunta como diabos você fez isso. Eugênio então fala para sua professora que ele está tonto. Ela então fica sã novamente e percebe que Eugênio está completamente desnorteado. Ela então volta a si e pede desculpas, pois ela acabou se empolgando por um momento, e fala que ela irá tentar manter a compostura. E em seguida ela fala que é realmente incrível e espantoso que ele tenha conseguido usar o Décio. No entanto, obter as qualificações de mago só com isso seria difícil, pois é um poder muito bruto e difícil de controlar, e não é compatível com as necessidades da magia moderna, que exigem precisão e cuidado. Além disso, não há ninguém na escola de magia que possa ensinar Décio. Eugênio fica um pouco decepcionado, e fala que pensou que tinha encontrado um bom método. A professora diz que Décio é uma arma formidável, especialmente porque menos cordas significam menor geração de ondas, e a magia, portanto, é diretamente proporcional à quantidade de ondas. Usando Décio com uma única corda, você consegue converter quase toda a energia em poder mágico, e isso será de muita ajuda para você, Eugênio. No entanto, se lembre da condição imposta pelo subchefe da família. Ele então se lembra que seu irmão havia dado o prazo de 1 mês para que ele atenda aos requisitos de admissão para a escola de magia, e é impossível de satisfazer aquelas condições usando Décio. O Prota então se sente em um beco sem saída. A professora determinada diz: como você precisa obter as qualificações de mago, cada segundo é precioso, então teremos que deixar o Décio de lado e voltar ao método tradicional. Eugênio, decepcionado, concorda com ela. Ela explica que Décio é um método poderoso que envolve cortar cordas para compensar o que falta. É um método bem poderoso, mas difícil de controlar. E o método tradicional, por outro lado, embora não seja poderoso, é incomparavelmente mais estável. E esse método é dobrar cordas. Dobrar uma corda em um ângulo superior a 90 graus a desconecta e permite que cada segmento seja usado como uma corda separada. Um único ângulo dá 2 cordas, um triângulo dá 3 cordas, e um quadrado resulta em 4 cordas. E essa é precisamente a crueldade da magia para o mago de uma corda. Anteriormente eu mencionei que para uma vibração de corda se tornar magia são necessárias pelo menos 4 cordas para formar uma harmonia. Portanto, com 4 cordas inatas pode-se usar magia diretamente. E mesmo com apenas 2 cordas você poderia realizar magia formando um ângulo. Mas você, Eugênio, precisa formar um quadrado para usar magia. E isso é uma tremenda injustiça. Há tantos magos que não chegam nem a um triângulo em suas vidas. Quem dirá a um quadrado? É raro até mesmo na história da escola de magia que um estudante consiga realizar um quadrado. Mas Eugênio, você nasceu com apenas uma corda. Você precisa alcançar um quadrado apenas para começar a aprender magia. A linha de partida para alguém com uma corda é muito diferente. E é por isso que eu disse que para você se tornar um mago é essencialmente impossível. No entanto, parece que eu estava errada. Embora não seja comum, você conseguiu despertar o Décio e usar magia por conta própria. Eu não reconheci todo o seu potencial, Eugênio. Então ela, animada, pega na mão do Prota e fala que se for ele, certamente ele chegará ao quadrado. E no tempo restante ela ensinará tudo o que ela sabe ao seu lado. Nosso menino então agradece. No entanto, um pouco envergonhado, ele fala: eu perdi a oportunidade certa para dizer isso. Na verdade, eu já consegui fazer um quadrado. E em seguida ele fala que o Décio fez sentir. E depois ele simplesmente reviveu essa sensação. E tentou. E simplesmente funcionou. Ele então pergunta se agora ele pode aprender magia. A professora estava completamente em choque, sem acreditar no que ela está vendo. O Prota então começa a chamar por ela. E ela solta um grito assustando. E em seguida ela pega na mão dele e fala: claro, você pode aprender magia. Eugênio, você realmente é a criança abençoada com o amor do Lord Felin. A cena corta e Eugênio está sorridente. Ele tá todo bobinho que agora ele pode usar magia. Ao ver que ele está aéreo, seu mordomo chama ele, o surpreendendo. E em seguida o mordomo pergunta em que ele está pensando tão profundamente, pois ele está o dia todo com um sorriso de orelha a orelha, não prestando atenção em nada. O Prota então começa a se desculpar, e ao perceber que tem mais uma pessoa ali, ele fala: mas o que você está fazendo? Então ele se lembra que aquela pessoa era o Jin, e diz que ele mal havia a reconhecido, e que ela está incrível, toda arrumada. Ela então sorri e cumprimenta o jovem mestre. Eugênio então pergunta: essas roupas não me diga... E o mordomo responde dizendo: sim, você está certo. Parece que essa criança é muito inteligente para a idade dela. Então o chefe da família decidiu colocá-la como sua assistente. Uma grande conquista com apenas 5 anos de idade. Eugênio fica surpreso e fala que isso é realmente incrível. E Jin então sorri e fala que é tudo graças ao jovem mestre. E em seguida fala que os aldeões que ele salvou estão se recuperando bem. Eugênio fica espantado após ela falar isso, e se lembra do que seu primo havia dito, que aconteceria caso eles contassem aos adultos. Ele, um pouco hesitante, fala: os aldeões... E o mordomo então diz: os aldeões foram condenados a trabalhos forçados, e quando eles se recuperarem, eles trabalharão no rancho do Bill. Eugênio fica atônito ao escutar que eles estão fazendo trabalho forçado, e o mordomo explica que embora trabalho forçado soe assustador, essa punição é na verdade muito branda, pois apesar do
trabalho no rancho ser difícil, é 100 vezes melhor do que a agricultura de corte e queima. Além disso, Bill prometeu ajudá-los a se adaptarem ao trabalho no rancho. Além disso, com as histórias de heroísmo do jovem mestre se espalhando pela cidade, os mais velhos querem conhecê-lo para mostrar sua gratidão. Eugênio, aliviado, fala: minha deusa, com tantas coisas boas acontecendo, vou me lembrar desse dia pelo resto da minha vida. A Jean sorri e fala que ela também. O mordomo então interrompe e fala: jovem mestre, odeio ter que falar isso enquanto você está tão animado, mas tem uma coisa. Eugênio, com semblante animado, pergunta o que é, e ele responde que o subchefe da família quer vê-lo hoje. O semblante de Eugênio rapidamente muda. Ele então se lembra que seu irmão havia dito que sua impulsividade em ir caçar demônios seria discutida após o término da reunião familiar. A cena então corta pro Prota completamente amedrontado, perguntando a seu irmão sobre o que ele quer falar com ele. Eles estão andando pelo corredor, ambos calados, e tudo o que podia ser escutado era um som de passos. E com um simples olhar de seu irmão, Eugênio fica completamente assustado. Ao ver que Eugênio estava tremendo, ele fala: eu achei que você estava bem, mas você está com frio. Isso pode acontecer se você estiver com pouca energia. Podemos conversar um pouco mais tarde, você deveria descansar. O Prota rapidamente fala que não é isso, e que é apenas o pensamento de ser repreendido. O irmão dele então pergunta: repreendido? Claro, eu não posso simplesmente ignorar um ato tão imprudente. Nosso menino então pede desculpa e fala que está preparado para isso. Seu irmão então o interrompe e diz que, no entanto, suas ações corajosas certamente servirão de exemplo para a família. Eugênio fica surpreso e pergunta se realmente. E seu irmão furioso fala: se você não tivesse apenas 13 anos. O Prota, assustado, imediatamente começa a se desculpar. Então seu irmão diz que, apesar da sua pouca idade, ele mostrou sua coragem e responsabilidade de um Felívia. Nosso menino novamente o agradece. No entanto, seu irmão repreende, dizendo que um garoto de 13 anos enfrentando um adorador do abismo não é bravura, e sim imprudência. E Eugênio novamente pede desculpa. E em seguida ele diz que não tem certeza se ele está o elogiando ou repreendendo. Olhando pro Prota furioso, ele pergunta: você não tem certeza? E Eugênio rapidamente responde, dizendo que entendeu mais ou menos. Seu irmão então se cala por uns instantes e em seguida fala: eu também não tenho certeza. Eu queria te repreender, mas percebi que você aprendeu algo vital com essa experiência, e estou orgulhoso de você. No entanto, eu não posso simplesmente te elogiar e deixar passar, pois tenho medo de que você leve isso na brincadeira. Então me prometa que você não fará isso de novo e eu pensarei em te perdoar. Eugênio fica emocionado e fala que ele promete que não irá mais causar problemas. Seu irmão então solta um sorriso e diz que então é a vez dele de cumprir a promessa. O Prota fica confuso e pergunta: promessa? Que promessa? E seu irmão questiona, perguntando se ele esqueceu. Ele então começa a abrir uma porta e uma luz começa a sair de lá. E ele fala: se você obtivesse as qualificações de um mago, eu prometi que iria te apoiar de qualquer forma possível. Nosso menino fica muito surpreso ao ver um cristal e pergunta o que é isso. E ele responde: você deveria saber. Ele então começa a explicar que é dito que Lord Felin, ao vencer o abismo e criar a vida, ele derramou lágrimas 2 vezes. E esta é exatamente uma das lágrimas derramadas pelo Lord Felin. Eugênio fica atônito ao escutar aquilo e fala que ele pensou que era apenas um conto de lendas. Seu irmão então responde: claro, não há como saber com certeza se a lenda é verdadeira, mas não há dúvida que isso possui um poder tremendo. Eugênio fica admirado e fala que isso é lindo. E ele começa a pensar que de alguma forma ele sente um sentimento nostálgico e familiar. E se pergunta se poderia ser porque é realmente uma lágrima do Lord Felin. Seu irmão então fala: fico feliz que você gostou, pois essa lágrima de Felin, especialmente para um mago de poucas cordas como você, é um item excepcionalmente útil. Ela é capaz de fortalecer a magia em todos os seus aspectos, da amplificação à recuperação. Não há nada melhor do que algo que carregue o nome do Senhor da Magia. Ao escutar aquilo, Eugênio fica completamente sem reação. E em seguida ele diz: você está dizendo isso tudo porque... E seu irmão diz: exatamente, estou dando esse artefato para você. Esta é a lágrima de Felin. Eugênio fica completamente em choque e dá um grito sem acreditar, perguntando se isso é sério mesmo. Se quiserem a próxima parte, deixa muitos likes e muitos comentários aqui abaixo.